Ele é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Administração Rural, Negociações e Compras e Logística de Transportes. Pós-graduação em Gestão Empresarial. Preside a Seção Ferroviária da Confederação Nacional dos Transportes. O Arena Livre de hoje tem o prazer em receber mais uma vez Rodrigo Vilaça, que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e da Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Vamos falar sobre os desafios da logística brasileira e sobre os investimentos neste modal para os próximos anos. Participam conosco desta arena os deputados Mauro Bragato, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista, o deputado Marco Aurélio, do PT, e também o deputado José Zico Prado, do PT. Um prazer em recebê-los mais uma vez aqui no Arena Livre, deputados. Bem-vindo mais uma vez, Rodrigo Vilaça. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse do atual momento ferroviário brasileiro. O governo federal deve investir mais de 90 bilhões até 2020 nesse segmento. E é importante se falar que o que o brasileiro assistiu nos últimos dias na mídia foi um transporte deficiente de grãos, a nossa maior safra, entupindo o nosso maior porto, e as ferrovias, pelo menos aqui no tramo paulista, com deficiência de cargas, ramais parados. Quer dizer, o que está acontecendo? Existe um descompasso entre o crescimento econômico do Brasil e as nossas estradas, as nossas ferrovias, os nossos aeroportos. Parece que está tudo por fazer, Rodrigo. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. O fato é, e a grande explicação está numa palavra chamada planejamento. O governo realmente deixou de operar em grandes sistemas de transporte, deixou automaticamente de construir novos portos, ferrovias, rodovias. Pior, deixou de projetar e não sabe planejar. Então, de fato, nós estamos há 2 décadas lamentando uma falta de visão estratégica da infraestrutura no que concerne ao transporte, que, somado à logística, faz essa complexidade de fatos como esse, que era uma morte anunciada. Sim. Foi para o caso de Santos, agora como foi para Paranaguá alguns anos atrás, do grande volume da safra, especialmente do complexo de soja, para atender essa necessidade tão grande, umas dificuldades que todo o sistema da cadeia logística de alimentação sofre devido a esses diversos gargalos no porto, na ferrovia, na rodovia, na má utilização de hidrovias ou do sistema duto viário. A palavra-chave é planejamento, de fato. É o grave problema brasileiro hoje. Não é paradoxal ter um país do tamanho de um continente que venha a prescindir das suas ferrovias? Quer dizer, o mundo assiste o crescimento do modal ferroviário e, ao mesmo tempo, o Brasil ainda está aí patinando. Sem dúvida. Por isso, essa visão do governo de ampliar o sistema ferroviário, o metro ferroviário também, até para atender a questão da mobilidade das pessoas no ir e vir, está correto. Está dentro de uma lógica que infelizmente é tardia. Já poderíamos ter isso há muito mais tempo, há pelo menos 10 anos, que nós, profissionais de logística, já pedíamos um plano e, ao mesmo tempo, uma visão do que nós poderíamos vir a investir. Sim. Então, há um conjunto de esforços agora para os diversos modos de transporte para que tenhamos projetos, como se diz, em prateleiras, para que podamos avançar, mas nós temos uma obrigação de executá-las. E aí vamos cair em alguns gargalos, como burocracias de licenciamento ambiental, desapropriação de áreas, espólios de sucessores de antigas estatais, que atrapalham a operação no dia a dia. Então, vamos ter que superar isso, e é muito bom poder participar e que a sociedade leve essas questões não só nos aeroportos brasileiros, nas estradas esburacadas, na falta de ferrovia no interior do país, onde estão essas fronteiras agrícolas, e naturalmente, o grande complexo de tudo isso, que chama-se porto. Porque é ali que está 97% da movimentação de importação e exportação brasileira é feita através de águas, dos portos. Então, temos que ter uma atenção especial para isso nesses anos, especialmente até o fim desta década. Deputado Mauro Bragato, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, saudá-lo, dizer que é importante esse debate aqui
na Assembleia Legislativa, com os meus colegas aqui, que todos participam desse debate, que hoje entrou na agenda da Assembleia Legislativa com força a discussão da ferrovia, em função daquilo que você nos colocou agora no início. Então, quer dizer que o seu humor sobre a questão ferroviária é para mais ou para menos, né? Porque, na verdade, que pese o histórico nosso, né? Todos nós temos que convir que avançou o debate, né? E avançaram também investimentos. Como é que... o que acontece aí, né? Falta de planejamento ou contra a pressão também desses grupos do modal rodoviário, por exemplo? Deputado, é interessante essa situação porque nós, hoje, concessionários privados, estamos atuando na malha que existia, na malha que todos nós sabemos, especialmente o Estado de São Paulo, a importância que a ferrovia teve para o crescimento e para o avançar do Estado de São Paulo em todos os segmentos. O outro é esse da expansão, que cabe à União. No mundo inteiro, a participação pública na construção de ferrovias, mais ainda no transporte de passageiros sobre trilhos, é fundamental. Agora, ficou uma situação que estamos executando há 16 anos, a recuperação de uma malha que ficou totalmente degradada, né, esquecida e abandonada nos anos 80, em especial, e que passou a década de 90 num abandono relativo, porque não tinha projeção de planejamento de crescer, não tínhamos uma economia estável. Ela veio a partir de 1º de julho de 95 com a criação do Plano Real e vem dando continuidade, os governos vêm dando continuidade a essa maravilha que é termos uma economia mais adequada para um transporte sobre trilhos e para a cabotagem brasileira, porque nós somos mais lentos do que a competição com o rodoviário, que naturalmente cresceu no nosso país, não só a partir da década de 50, e que trouxe avanços significativos, mas nós erramos ao deixar a ferrovia de lado, ao não considerá-la num país continental onde já deveríamos ter pelo menos 52 mil quilômetros de malha e fazer dela... Você não acredita que o lobby do segmento rodoviário atrapalhou bastante os planos do crescimento da ferrovia? Já foi maior, mas nesse período, na década de 80, 90, sem dúvida nenhuma, fez com que o desânimo tomasse conta dessa indústria brasileira, que é fantástica, que vem sendo recuperada, como nós tínhamos da capacidade de movimentar cargas. Mas era um sistema estatal, e eu vejo hoje com bons olhos que já não vamos discutir com tanta ênfase a questão de conceder à iniciativa privada espaços de prestação de serviço, como e são os aeroportos, as estradas, ferrovias, portos e hidrovias, entre outros segmentos, porque o governo realmente não dá conta. É um volume alto de investimentos, significativo, e que outras prioridades devem ser exercidas para a sociedade brasileira. Então, eu vejo um pouco nessa linha, deputado, que temos que aliar o planejamento para o futuro, para a malha expandida, mas temos que corrigir também com a iniciativa privada, abraçar o governo nesse momento em que precisamos recuperar essa infraestrutura e realizar obras. Agora, de fato, fazê-las, né? Temos muitos planos, muitos programas, mas efetivamente a construção passa por barreiras expressivas e que atrapalham o nosso dia a dia. Deputado José Zico Prado, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Obrigado, Jorginho. É um prazer estar aqui com você, Rodrigo, o Mauro Bragato, que está aqui comigo já há muito tempo na Assembleia, o Marco não está no primeiro mandato, mas eu sempre estou aqui, e quando você fala dessa questão de foi abandonada, a partir de quando se constatou isso? Porque, Vilaça, tem um problema. Quando foi que foi abandonada a ferrovia? Porque eu já vim para São Paulo de trem. Demorava 12 horas. Santa Fé do Sul? De Santa Fé do Sul até em São Paulo, 12 horas. Mas vinha de trem. O Bragato já veio de Prudente para cá. De trem, 18 horas. 18 Passando horas. por rancharia. Passando por rancharia. Então, quando foi que se constatou isso? Quando que se constatou que foi um erro? Porque eu estou aqui em 98, quando as ferrovias, o Marco Aurélio já deve ter acompanhado o debate que teve nessa casa,
quando se discutiu a entrega da FEPASA para o governo federal. Sim. Que o Estado estava abrindo mão de um patrimônio que era muito rico. Como é que ficava isso com os funcionários? Foi um debate tão grande aqui na Assembleia Legislativa que nós passamos anos debatendo. Ainda tem resquício disso até hoje no funcionalismo, e nós estamos vendo o prejuízo que isso causou para o país, porque uma infraestrutura de ferrovia não se constrói da noite para o dia. Uhum. Ela tem que ter aquilo que você falou, planejamento. Quando é que se começa o planejamento novo? Quando é que essa visão veio à tona? Porque isso dá para nós um alento de que para onde nós queremos ir e qual é o caminho a ser percorrido. Deputado, alguns fatores fazem essa composição dessa análise ou dessa pergunta que o senhor está me fazendo. Em primeiro lugar, a questão econômica, sem dúvida nenhuma, porque os investimentos eram e são altos para você investir numa infraestrutura de uma ferrovia do século XIX, alguns do século XIX, outros do século XX, com traçados ineficientes, com disfunções na movimentação de equipamentos, com tecnologia já atrasada sob a ótica de movimentação. Lhe dou um exemplo, por exemplo, na realidade, da questão do açúcar, que nós levávamos 48 minutos para carregar um trem com 45, 60 toneladas, e hoje nós fazemos com essa tecnologia adequada a um projeto de uma grande empresa brasileira do estado de São Paulo, que é a Rumo Logística, em menos de 1 minuto, 100 toneladas. Ou seja... 1 minuto, um vagão com 100 toneladas de açúcar? É descarregado, e hoje nós fazemos esse carregamento em trem em movimento, da mesma forma que o descarregamos em Santos, com trem em movimento, com uma moega no seu piso, proporcionando uma agilidade. Então, tecnologia, falta de visão, falta de planejamento, questão econômica, um patrimônio antigo, porque eu também fiz essas viagens de trem, também participei disso, e hoje não viria de trem para levar 18 horas para cá. Eu viria ou de avião ou com o meu próprio carro. Ônibus eu já até tenho um questionamento diante do avião. É por isso que esse programa novo de trens regionais, mais aqui nas regiões metropolitanas da Grande São Paulo, vão ser importantes para desafogar um trânsito que é muito pesado. Mas eu lhe diria que, com exatidão, quando nós perdemos o GIPOT, lá no caso, o governo federal... Governo militar, GIPOT. Governo militar, mas era uma empresa de planejamento. Sim. Né? Um planejamento de infraestrutura. Eu vejo hoje, porque vivi em Brasília nessa época também, a nossa visão ainda é de executar o que em 1970 nós planejamos. Por exemplo, quantas estradas duplicadas nós temos nacionais? A BR-101 é 116. E a 101 não está completa. Quantos aeroportos de porte, como nós chegamos a fazer, Galeão, nós fizemos outros? Nenhum. Quantos portos novos, estruturados, nós fizemos? Nenhum. Quantas ferrovias, como a do Aço, nós fizemos? Nenhuma. A Transamazônica foi uma falha dentro desse processo. Mas, de fato, eu quero crer que no final da década de 80 é que se definiu claramente um enterro da ferrovia brasileira. Deputado Marco Aurélio, bem-vindo ao Arena Livre. Obrigado, Jorge. Quero dar as boas-vindas ao Vilaça. Muito obrigado. Também cumprimentar nosso colega Mauro Bragato, Zico Prado. A minha questão vai um pouco nessa linha também, talvez com outras palavras, né? Até porque esse programa é assistido por tantas pessoas, eu acho que é importante ficar muito clara a questão histórica. Porque quem está assistindo agora, sobretudo o jovem, ele pode pensar o seguinte: peraí, mas se a ferrovia é um transporte de massa com custo menor, ou mesmo de mercadorias com custo menor, por que aconteceu no Brasil a situação que nós estamos hoje? Então, eu queria aproveitar a sua presença aqui, e reforçando até o que você já falou, mas talvez de uma maneira para a gente ficar bem claro mesmo. Na minha opinião, sobretudo no governo militar, houve uma opção por um sistema de transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, mas não porque se planejou e achou que aquilo ali era o melhor, mas por questões econômicas, por questões de interesses pessoais e particulares mesmo. Sabe? Eu acho que, na minha opinião, houve uma opção, como que se diz, olha, mesmo que o Brasil sangre, o que interessa são alguns interesses particulares que vão ser aqui pleiteados. Isso é um ponto. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que isso justifica um pouco
por que se socateou, né? E hoje a gente sente essa necessidade. Esse é um ponto. Outro ponto é de que eu sempre escutei falar de que, como o Brasil importou algumas tecnologias, né, os interesses internacionais sobre o Brasil fizeram com que algumas obras ferroviárias do país fossem feitas de tal modo que o Brasil nunca fosse interligado. Ou seja, bitolas diferentes, para você ter vários tipos de transporte, onde o Brasil nunca seria interligado. Quer dizer, um interesse mesmo para que o Brasil não se desenvolvesse. E aí nós estamos na situação que hoje. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. São todos complexos, né? Mas a questão da bitola é verdade. Foi no século XIX, no século XX. A Inglaterra? Foram os ingleses, na sua grande maioria. Isso foi lá atrás. O detalhe é que vamos corrigir, mas não é iniciativa privada em remodelar a bitola ou igualar, como foi feito nos Estados Unidos em 1897, eles unificaram o padrão de bitolas. No Brasil, economicamente, isso não se torna viável para a iniciativa privada, cuja concessão é de 30 anos e já está um pouco à frente da sua metade, da sua primeira metade. É difícil, isso é um papel de governo, sem dúvida nenhuma. E nessas 12 novas concessões estabelecidas a serem licitadas ao longo dos próximos 5 anos, já se estipula a bitola larga, que é 1,60 m, como um padrão brasileiro. E veja só a sua colocação, que o governo brasileiro espera fazer isso com a Bolívia e com a Argentina, para que na Argentina também mudem, para que tenhamos um corredor de bitola larga até o outro lado da cordilheira. E agora a interligação já é América Latina, né? Mas eu contesto um pouco isso, porque eu sou muito nacionalista, muito brasileiro e prefiro resolver os problemas do nosso Oceano Atlântico, dos nossos portos, antes de atravessar os Andes e olhar o Pacífico, até pela revolução que vai acontecer agora em 2014, na duplicação do Canal do Panamá, onde a facilidade e o ganho de tempo dos navios no sentido Oceano Índico vão ser diminuídos em quase 10 dias. Ou seja, vamos ter uma oportunidade de utilizar os portos nossos do norte do continente da América do Sul de uma maneira muito mais eficiente, até com destino a Rotterdam, que é o principal porto europeu, bem como na questão dos Estados Unidos. Ou seja, seremos mais competitivos. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Administração Rural, Negociações e Compras e Logística de Transportes. Pós-graduação em Gestão Empresarial. Preside a Seção Ferroviária da Confederação Nacional dos Transportes. O Arena Livre de hoje tem o prazer em receber mais uma vez Rodrigo Vilaça, que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e da Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Vamos falar sobre os desafios da logística brasileira e sobre os investimentos neste modal para os próximos anos. Participam conosco desta arena os deputados Mauro Bragato, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista, o deputado Marco Aurélio, do PT, e também o deputado José Zico Prado, do PT. Um prazer em recebê-los mais uma vez aqui no Arena Livre, deputados. Bem-vindo mais uma vez, Rodrigo Vilaça. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse do atual momento ferroviário brasileiro. O governo federal deve investir mais de 90 bilhões até 2020 nesse segmento. E é importante se falar que o que o brasileiro assistiu nos últimos dias na mídia foi um transporte deficiente de grãos, a nossa maior safra, entupindo o nosso maior porto, e as ferrovias, pelo menos aqui no tramo paulista, com deficiência de cargas, ramais parados. Quer dizer, o que está acontecendo? Existe um descompasso entre o crescimento econômico do Brasil e as nossas estradas, as nossas ferrovias, os nossos aeroportos. Parece que está tudo por fazer, Rodrigo. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. O fato é, e a grande explicação está numa palavra chamada planejamento. O governo realmente deixou de operar em grandes sistemas de transporte, deixou automaticamente de construir novos portos, ferrovias, rodovias. Pior, deixou de projetar e não sabe planejar. Então, de fato, nós estamos há 2 décadas
lamentando uma falta de visão estratégica da infraestrutura no que concerne ao transporte, que, somado à logística, faz essa complexidade de fatos como esse, que era uma morte anunciada. Sim. Foi para o caso de Santos, agora como foi para Paranaguá alguns anos atrás, do grande volume da safra, especialmente do complexo de soja, para atender essa necessidade tão grande, umas dificuldades que todo o sistema da cadeia logística de alimentação sofre devido a esses diversos gargalos no porto, na ferrovia, na rodovia, na má utilização de hidrovias ou do sistema duto viário. A palavra-chave é planejamento. De fato, é o grave problema brasileiro hoje. Não é paradoxal ter um país do tamanho de um continente que venha prescindir das suas ferrovias? Quer dizer, o mundo assiste o crescimento do modal ferroviário e, ao mesmo tempo, o Brasil ainda está aí patinando. Sem dúvida. Por isso, essa visão do governo de ampliar o sistema ferroviário, o metro ferroviário também, até para atender a questão da mobilidade das pessoas no ir e vir, está correto. Está dentro de uma lógica que, infelizmente, é tardia. Já poderíamos ter isso há muito mais tempo, há pelo menos 10 anos, que nós, profissionais de logística, já pedíamos um plano e, ao mesmo tempo, uma visão do que nós poderíamos vir a investir. Sim. Então, há um conjunto de esforços agora para os diversos modos de transporte para que tenhamos projetos, como se diz, em prateleiras, para que podamos avançar, mas nós temos uma obrigação de executá-las. E aí vamos cair em alguns gargalos, como burocracias de licenciamento ambiental, desapropriação de áreas, espólios de sucessores de antigas estatais, que atrapalham a operação no dia a dia. Então, vamos ter que superar isso, e é muito bom, essencialmente, se nós conseguirmos deslocar essa produção centro brasileiro, desse cerrado brasileiro, também para aqueles corredores, deixando ao Porto de Santos algumas outras características, mas o uso intensivo que é de containers, para que essa oportunidade possa ser melhor explorada por uma região que já é densa, que é de grande movimentação, sem contar o problema da Baixada Santista com o Planalto Paulista e depois alimentar o oeste do estado de São Paulo, atravessar para o Rio de Janeiro e ir para o sul do Brasil, que é a grande obra complexa desse estado, da cidade, do país, eu diria que chama-se o Ferroanel de São Paulo. Precisamos equacionar essa questão. E aí entrou a população, porque esse conflito com a CPTM, essa necessidade de compartilhamento dos trilhos, faz com que nós tenhamos a necessidade de resolver esse imbróglio o mais rápido possível, que também já são, deputado, 12, 14 anos de diálogo e não se definiu, de fato, essa situação. Imbróglio que custa muito caro ao povo brasileiro e paulista, porque há estudos que, se a gente pensar no Ferroanel Norte, junto com a construção da obra do Rodoanel Norte, ficaria em torno de 300 milhões a mais para o governo federal bancar. E se isso for feito depois, de maneira descasada, vai custar 1,5 bilhão. Quem paga essa conta? De qualquer forma, exatamente, todos esses números são gigantescos. E olhe que o nosso sistema de carga não é elétrico. Nós somos diesel, biodiesel e até locomotivas híbridas, a gás, que nós já estamos utilizando com o nosso índice de eficiência de energia. Nós, nos últimos 3 anos, economizamos 359 milhões de litros de diesel. Ou seja, as nossas operações estão se tornando mais eficientes com os equipamentos, com a tecnologia embarcada e com o sistema de melhoria aplicada dentro da movimentação de carga, que já é 3 vezes mais superior do que quando na época de estatal, com menos da metade do quadro de funcionários. Chegamos a ter 119 mil funcionários somado rede e FEPASA. Hoje já ultrapassamos 51 mil diretos e somos outros 40 mil indiretos. O sistema é altamente produtivo. O Fundo Poço foi com 14 mil funcionários? Exatamente, em 97. Porque foi esse gap de 16 anos entre se decidir desestatizar ou quando o governador Covas glosou as contas com o Banespa e o governo federal, que levou a FEPASA para o plano de desestatização. Foram atitudes corretas, sem dúvida nenhuma, e essa recuperação do sistema ferroviário vai vir mais expressivamente, eu lhe asseguro, antes do final dessa década. Para fechar esse bloco, uma pergunta, deputado Mauro Bragato. Eu queria saber, com detalhes, se possível, sobre a indústria ferroviária no Estado. Como está?
muito animados e somos responsáveis para formar uma nova geração de ferroviários, não só na indústria, mas na operação propriamente dita da ferrovia. Essa autoestima de ser ferroviário, essa vontade de fazer a movimentação sobre o trilho. Recuperamos, sim, não só para carga, mas para passageiro. Hoje temos um investimento grande aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com metrôs, VLTs, monorails. Nós temos os trens de passageiros por chegar, até mesmo a questão do trem de alta velocidade. Há um conjunto de movimentações expressivas de mobilidade urbana que vão fazer um conjunto de investimentos significativos. E aí a indústria está atendendo e, melhor, trazendo tecnologias externas, naturalmente, para serem absorvidas por empresas brasileiras com índice de capacitação. Aí a Abifer é responsável por esse processo, que vai trazer grandes benefícios para não só a geração de emprego, a formação melhor qualificada de mão de obra, mas principalmente para a capacitação de pessoas. Até mesmo um dado curioso, me permita, os nossos funcionários hoje já são cerca de 2.500 mulheres e a maioria, em torno de 53%, já tem um nível de 2º grau estabelecido. Ou seja, estamos também instruindo, devido à necessidade de uso de equipamentos mais modernos, da capacitação das pessoas. Deputado Zico Prado, ainda há tempo, uma breve pergunta para uma breve resposta. Ô Vilaça, eu ainda queria recuperar 16 anos para a história de um país é muito pequeno, um tempo muito curto. Sem dúvida. Mas há 16 anos antes, tinha já uma visão. Eu lembro que várias manifestações aqui na Assembleia Legislativa que a gente não podia deixar o trem, a ferrovia acabar no estado. Sem dúvida. Estava fechando a Cobrasma, fechando Braseixo. Tinha várias empresas que estavam fechando. Então, essa retomada, esse break que foi dado há 16, 20 anos atrás, isso eu acho que causou um prejuízo muito grande. Essa questão do ferro-anel, eu já estou aqui na Assembleia há muito tempo. Quanto tempo nós estamos discutindo esse ferro-anel? 12 anos, pelo menos. No mínimo 12 anos. É verdade. Por quê? Aonde está pegando na roda, que nem diz o ditado popular, onde pega na roda do trilho aí que não deixa esse ferro-anel? Não é só a questão ambiental, não é só a questão do traçado. Eu acho que a questão é muito mais uma decisão política a ser tomada do que uma decisão, por simplesmente financeira ou qualquer outro problema ambiental que possa acontecer. Eu concordo plenamente com o senhor. É uma decisão política, é uma responsabilidade de governo, na realidade de Estado, do Estado, não só o Estado de São Paulo, mas que a decisão seja tomada e implementada o mais rápido possível. Nós teremos uma pausa significativa se nós não concluirmos essa obra. Bom, no próximo bloco vamos falar mais como desatar os nós ferroviários do país. Voltamos em instantes. Essencialmente, se nós conseguirmos deslocar essa produção centro-brasileira, ou desse cerrado brasileiro, também para aqueles corredores, deixando ao Porto de Santos algumas outras características, mas o uso intensivo que é de containers, para que essa oportunidade possa ser melhor explorada por uma região que já é densa, que é de grande movimentação, sem contar o problema da Baixada Santista com o Planalto Paulista e depois alimentar o oeste do estado de São Paulo, atravessar para o Rio de Janeiro e ir para o sul do Brasil, que é a grande obra complexa desse estado, da cidade, do país, eu diria que chama-se o Ferroanel de São Paulo. Precisamos equacionar essa questão. E aí entrou a população, porque esse conflito com a CPTM, essa necessidade de compartilhamento dos trilhos, faz com que nós tenhamos a necessidade de resolver esse imbróglio o mais rápido possível, que também já são, deputado, 12, 14 anos de diálogo e não se definiu, de fato, essa situação. Imbróglio que custa muito caro ao povo brasileiro e paulista, porque há estudos que, se a gente pensar no Ferroanel Norte, junto com a construção da obra do Rodoanel Norte, ficaria em torno de 300 milhões a mais para o governo federal bancar. E se isso for feito depois, de maneira descasada, vai custar 1,5 bilhão. Quem paga essa conta? De qualquer forma, exatamente, todos esses números são gigantescos. E olha que o nosso sistema de carga não é elétrico.
Nós somos diesel, biodiesel e até locomotivas híbridas, a gás, que nós já estamos utilizando com o nosso índice de eficiência de energia. Nós, nos últimos 3 anos, economizamos 359 milhões de litros de diesel. Ou seja, as nossas operações estão se tornando mais eficientes com os equipamentos, com a tecnologia embarcada e com o sistema de melhoria aplicada dentro da movimentação de carga, que já é 3 vezes mais superior do que quando na época de estatal, com menos da metade do quadro de funcionários. Chegamos a ter 119 mil funcionários, essencialmente, se nós conseguirmos deslocar essa produção centro brasileiro, desse cerrado brasileiro, também para aqueles corredores, deixando ao Porto de Santos algumas outras características, mas o uso intensivo que é de containers, para que essa oportunidade possa ser melhor explorada por uma região que já é densa, que é de grande movimentação, sem contar o problema da Baixada Santista com o Planalto Paulista e depois alimentar o oeste do estado de São Paulo, atravessar para o Rio de Janeiro e ir para o sul do Brasil, que é a grande obra complexa desse estado, da cidade, do país, eu diria, que chama-se o Ferroanel de São Paulo. Precisamos equacionar essa questão. E aí entrou a população, porque esse conflito com a CPTM, essa necessidade de compartilhamento dos trilhos, faz com que nós tenhamos a necessidade de resolver esse imbróglio o mais rápido possível, que também já são, deputado, 12, 14 anos de diálogo e não se definiu, de fato, essa situação. Imbróglio que custa muito caro ao povo brasileiro e paulista, porque há estudos que, se a gente pensar no Ferroanel Norte, junto com a construção da obra do Rodoanel Norte, ficaria em torno de 300 milhões a mais para o governo federal bancar. E se isso for feito depois, de maneira descasada, vai custar 1,5 bilhão. Quem paga essa conta? De qualquer forma, exatamente, todos esses números são gigantescos. E olhe que o nosso sistema de carga não é elétrico. Nós somos diesel, biodiesel e até locomotivas híbridas, a gás, que nós já estamos utilizando com o nosso índice de eficiência de energia. Nós, nos últimos 3 anos, economizamos 359 milhões de litros de diesel. Ou seja, as nossas operações estão se tornando mais eficientes com os equipamentos, com a tecnologia embarcada e com o sistema de melhoria aplicada dentro da movimentação de carga, que já é 3 vezes mais superior do que quando na época de estatal, com menos da metade do quadro de funcionários. Chegamos a ter 119 mil funcionários somado rede e FEPASA. Hoje já ultrapassamos 51 mil diretos e somos outros 40 mil indiretos. O sistema é altamente produtivo. O Fundo Poço foi com 14 mil funcionários? Exatamente, em 97. Porque foi esse gap de 16 anos entre se decidir desestatizar, ou quando o governador Covas glosou as contas com o Banespa e o governo federal, que levou a FEPASA para o plano de desestatização. Foram atitudes corretas, sem dúvida nenhuma. E essa recuperação do sistema ferroviário vai vir mais expressivamente, eu lhe asseguro, antes do final dessa década. Para fechar esse bloco, uma pergunta, deputado Mauro Bragato. Eu queria saber, com detalhes, se possível, sobre a indústria ferroviária no estado. Estamos muito animados e somos responsáveis para formar uma nova geração de ferroviários. Não só na indústria, mas na operação propriamente dita da ferrovia. Essa autoestima de ser ferroviário, essa vontade de fazer a movimentação sobre trilhos. Recuperamos, sim, não só para carga, mas para passageiro. Hoje temos um investimento grande aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com metrôs, VLTs, monorails. Nós temos os trens de passageiros por chegar, até mesmo a questão do trem de alta velocidade. Há um conjunto de movimentações expressivas de mobilidade urbana que vão fazer um conjunto de investimentos significativos. E aí a indústria está atendendo e, melhor, trazendo tecnologias externas, naturalmente, para serem absorvidas por empresas brasileiras com índice de capacitação. Aí a Abifer é responsável por esse processo, que vai trazer grandes benefícios para não só a geração de emprego, a formação melhor qualificada de mão de obra, mas principalmente para a capacitação de pessoas. Até mesmo um dado curioso, me permita, os nossos funcionários hoje já são cerca de 2.500 mulheres e a maioria, em torno de 53%,
já tem um nível de segundo grau estabelecido. Ou seja, estamos também instruindo, devido à necessidade de uso de equipamentos mais modernos, da capacitação das pessoas. Deputado Zico Prado, ainda há tempo, uma breve pergunta para uma breve resposta. Ô Vilaça, eu ainda queria recuperar 16 anos para a história de um país é muito pequeno, um tempo muito curto. Sem dúvida. Mas há 16 anos antes, tinha já uma visão. Eu lembro que várias manifestações aqui na Assembleia Legislativa, que a gente não podia deixar o trem, a ferrovia acabar no Estado. Sem dúvida. Estava fechando a Cobrasma, fechando Braseixo. Tinha várias empresas que estavam fechando. Então, essa retomada, esse breque que foi dado há 16, 20 anos atrás, isso eu acho que causou um prejuízo muito grande. Essa questão do ferro-anel, eu já estou aqui na Assembleia há muito tempo. Quanto tempo nós estamos discutindo esse ferro-anel? 12 anos, pelo menos. No mínimo 12 anos. É verdade. Por quê? Aonde está pegando na roda, que nem diz o ditado popular, onde pega na roda do trilho aí que não deixa esse ferro-anel? Não é só a questão ambiental, não é só a questão do traçado. Eu acho que a questão é muito mais uma decisão política a ser tomada do que uma decisão, por simplesmente financeira ou qualquer outro problema ambiental que possa acontecer. Eu concordo plenamente com o senhor. É uma decisão política, é uma responsabilidade de governo, na realidade de Estado, do Estado, não só o Estado de São Paulo, mas que a decisão seja tomada e implementada o mais rápido possível. Nós teremos uma pausa significativa se nós não concluirmos essa obra. Bom, no próximo bloco vamos falar mais como desatar os nós ferroviários do país. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Rodrigo Vilaça, que é presidente da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, e no intervalo falávamos de investimentos ferroviários no Vale do Paraíba, assunto que muito interessa. Deputado Marco Aurélio, sua pergunta, deputado. Eu vou aproveitar e fazer duas perguntas, porque quando o tema é tão bom quanto esse, o tempo voa. Então eu vou aproveitar e fazer duas perguntas. Uma é essa: o que você poderia anunciar para a região metropolitana do Vale do Paraíba, agora que foi oficializado que a região metropolitana, votado aqui na Assembleia, né, está em grande expansão. O que você poderia dizer a respeito da região metropolitana? E a segunda, que eu vou colocar duas, e a segunda é o seguinte: se cogitou há um certo tempo atrás, em Jacareí, ter um porto seco e fazer o transporte para o Porto de Santos por via ferroviária. Queria que você desse a sua opinião sobre isso também. Pois esse é um dos avanços que nós estamos procurando fazer para adicionar a chamada carga geral, a carga containerizada, no tráfego ou no trânsito por via férrea. Melhor ainda, como no sistema americano, onde nós colocamos 2 containers, um em cima do outro, que é um modelo tradicional nos Estados Unidos, e que agiliza e nos faz ser mais competitivos com o sistema rodoviário, porque as diferenças são astronômicas em termos de peso. E também não conseguimos competir, uma vez que o container no Brasil tem uma distância média de menos de 90 quilômetros, porque de fato é subir e descer a serra, ao Planalto Paulista e a Baixada. Esse é o grande fluxo. E aí competir com o sistema rodoviário num sistema simples de vagão é ineficiente. O que foi feito pela concessionária MRS, que está estruturando, assim como a LL, o projeta para o sistema da descida aderente normal do lado sul do Brasil. Estabeleceu-se investimentos, um plano de investimentos de 126 milhões de dólares, onde a ferrovia investiu em novas locomotivas para o sistema da cremalheira. Estamos aumentando a catenária em 1,20 m para proporcionar a experiência de utilizarmos nessa rampa de 700 metros os 2 contêineres. Um em cima do outro, no mesmo vagão. Exatamente. Podem ser 2 de 40 pés, como pode ser 1 de 40, 2 de 20 ou 4 de 20. O peso nós vamos administrar nesse movimento. E teremos centros de recepção, ou condomínios logísticos, ou terminais, que receberão essa carga na Baixada Santista e depois as levarão para o interior de São Paulo, na região de Campinas, na região oeste do estado e principalmente na região do Vale do Paraíba, que já tem um corredor de atendimento de uso do container, que é essa carga mais nobre
dentro da ferrovia bastante expressiva, e aí atende a necessidade dos terminais alfandegados no interior, que possibilita você fazer o trâmite legal todo fora da área de porto propriamente dito. Mas há um problema grave que eu gostaria de dizer a vocês. O caso do açúcar também é. Nós estamos com um dos nossos clientes há 9 meses esperando a autorização para que 2 funcionários da Receita Federal possam fazer esse despacho no interior do terminal, em Tiquira, aqui em São Paulo, para poder fazer essa movimentação, essa papelada burocrática mais simplificada e que, ao receber o produto na Baixada Santista, nos terminais, já seja liberado para exportação. Nós estamos falando de cerca de 6, 8 horas contra 6 dias de diferença na carga. Tem trilho e locomotiva, só não tem o carimbo. É o que nós queremos, o porto sem papel, queremos a ferrovia sem papel, assim como os aeroportos brasileiros também tem que ser sem papel, 24 horas funcionando no caso de carga. Mas pelo que eu entendi, o deslocamento de um Porto Seco de Jacareí para São Sebastião, pelo que eu entendi, ele é viável. Agora, caminhamos para isso ou não? Como é que está isso? Para São Sebastião há uma complexidade maior devido às questões ambientais e a característica do porto propriamente dito em ter um ramal ferroviário. Mas para a movimentação daquela região do Vale, para utilizar a estrutura de Santos, vai ser certamente mais econômica. Antes de passar a palavra ao deputado Mauro Bragato, o senhor falou da cremalheira. Ela tem uma limitação que era de 500 toneladas por composição. Os dentes da cremalheira vão suportar esses vagões double deck aí, com 2 containers? O double deck até que não tem tanto peso propriamente dito, é mais o volume, a estrutura dele. Tá. Mas para o minério especificamente, vai sim. Nós vamos sair de 8 milhões de toneladas ano para 24 milhões. Triplicar o volume em virtude dos equipamentos, das 7 locomotivas que vieram da Suíça, adquiridas pela concessionária MRS, para fazer toda essa passagem de subir e descer desses 700 metros de desnível. Deputado Mauro Bragato. Rodrigo, como você vê essa proposta que acredito que esteja sendo viabilizada e que o secretário de Estado Jurandir, que esteve na nossa numa audiência da frente parlamentar dos trens regionais? Vejo com muito bons olhos. São projetos bastante significativos, importantes, porque vão ajudar na mobilidade das pessoas, vai contribuir para a redução do tempo de trânsito entre a residência, o trabalho ou o lazer, que assim não seja, e são importantes no momento em que o trem passou a ser uma referência mundial de projetos até mais importantes do que estradas e aeroportos na mobilidade das pessoas. O conjunto de 5 regiões vão atender de forma positiva a essa grande metrópole que é a cidade de São Paulo. Essas regiões metropolitanas vão poder fazer uso de um trem com 120, 160 km por hora de forma expressiva, como 35 minutos de Campinas para São Paulo, ou de São José para Campinas ou para a cidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma vai atrair bastante interesse privado de investidores e vai proporcionar um bom serviço, tenho certeza disso. E como é que você vê a situação da LL em relação ao grande interior? Prudente, Marília, por exemplo, Assis, Ourinhos, que reivindicam. Nós temos Santa Fé do Sul. Nós temos uma complexidade que o Estado de São Paulo e representa a maior movimentação de tudo no Brasil, propriamente dito. Aquela nossa região, posso chamar assim, ela sofre de uma concorrência grave do próprio caminhão, porque o motorista, o autônomo, ele vai até as fronteiras e, naturalmente, tem pouco recurso para vir de volta para a cidade de São Paulo. O fluxo é mais invertido. Então, talvez aí as regiões fronteiriças, ou como é o meu Nordeste também, e o sul do Brasil nas fronteiras, foram as áreas de ferrovia mais afetadas, porque, de fato, já era difícil você chegar nos grandes centros e ir mais distante se tornou ineficiente porque a estrutura da malha era ruim. Agora, há sim de se fazer um conjunto, pelo menos de corredores e alimentadores, que nós chamamos de short lines. São as malhas pequenas que podem vir a alimentar o tronco principal que está sendo corrigido não só pelo açúcar, pela soja e por outros movimentos, nessa passagem pelo meio de São Paulo, pelo estado de São Paulo
e depois nessa problemática de atravessar a capital e chegar ao Porto de Santos, bem como o sentido do fluxo sul-norte também. Esse conjunto de obras que o Ferroanel vai complementar vai poder, através desses corredores, como é a Castelo Branco para nós, proporcionar melhorias dessas chamadas short lines. Mas, sem dúvida nenhuma, estamos atrasados, porque, de fato, me permitam dizer, eu às vezes me sinto fazendo uma terapia de grupo, porque a sensação que eu tenho, e eu preciso desabafar também, a sensação que nós temos é que estamos fazendo, sim, bastante ações, melhorias, até situações no campo social, ambiental, desconhecidos de uma maneira geral, mas que ainda é pouco. O atraso era muito grande, a dificuldade era enorme, os embates jurídicos, por exemplo, trabalhistas são grandes, que são pertencentes à rede ferroviária. São hoje, deputado, 38 mil processos trabalhistas na AGU, que se estima entre 8 e 12 bilhões de reais de passivo trabalhista não resolvido, de funcionários que deram sangue, e são exemplos ainda para muitos de nós hoje, de bons profissionais que não puderam ter seu retorno. Estamos em falta, sabemos disso, temos muito o que fazer, e gradativamente estamos buscando atrações comerciais para viabilizar fluxos. E eu vou brigar muito também por essa região, mas ela, por estar mais distante, sofre um pouco mais. Ela vai ser uma passagem. Deputado José Zico. Eu só queria, Rodrigo, que a gente fala aqui do atraso, quanto tempo você acha? Você acha que essa questão que o deputado Mauro Bragato falou aqui, desse projeto de trem de passageiros aqui ligando a região metropolitana do Vale do Paraíba, São Paulo e Campinas, esse complexo todo que o Jurandir já esteve aqui explicando, que nós já... Quanto tempo isso demora para se realizar? 36 meses, deputado, acredito que... 3 anos são suficientes para colocar os trens nos trilhos? Tem que começar. Por exemplo, para ir até Jundiaí são 47 quilômetros. Né? Eu acredito que os projetos executivos estão próximos de serem realizados agora no mês de junho. Eu quero crer que em 3 anos nós temos esse sistema funcionando. Esse sistema em 3 anos dá... Quero crer que sim. Quero crer. Alguns até antes. É possível. A outra isso. questão que nós falamos aqui, que é um problema muito mais político do que na questão do ferroanel, que me preocupa porque isso atrapalha toda a Zona Leste. Sem dúvida. É o trecho que depois da meia-noite não se trafega mais passageiros. Uhum. Então, isso, aonde está pegando, Rodrigo? A equação econômica, a equação de projeto, mas a política. Sem dúvida, é uma obra de interesse nacional, do Estado e da cidade de São Paulo. Então, junto ao operador atual, o governo resolveu fazer uma nova concessão para essa estrutura entre o Planalto e a Baixada Santista. E essas negociações estão ocorrendo com as operadoras, com o Estado de São Paulo, a Prefeitura também fazendo parte, e o que nós hoje temos por esperança é que a EPL produza esse resultado. Então, a NTT e o Ministério dos Transportes que podem lhe precisar exatamente o que falta. Mas estão empenhados nisso. Sim, hoje você tem um ambiente mais recente de juntar forças e de solucionar o problema de fato. Hoje existe isso. Essa é a verdade. O senhor falou em EPL, empresa de planejamento e logística com o Bernardo Figueiredo. Exato. Tá bom. Deputado Marco Aurélio. Eu, na pergunta anterior, eu perguntei a respeito do Vale do Paraíba, do Porto de São Sebastião, e muito bem contemplado na tua resposta, quando a gente focou na questão de produtos, mercadorias e tal, né? Agora, na nossa região do Vale do Paraíba, nós temos lá a cidade de Aparecida, que atrai centenas de milhares de romeiros. Próximo a Aparecida, Guaratinguetá, com a questão do Frei Galvão. Próximo a Guaratinguetá, nós temos a Canção Nova, que também reúne centenas de milhares de pessoas. E agora Canas está recebendo a sede nacional da RCC, Renovação Carismática Católica. Então nós estamos aqui naquele circuito, ali, um circuito da fé, vamos dizer assim, o religioso, né? Eu já presenciei determinados finais de semana em que o transporte rodoviário praticamente entra em colapso dos ônibus que acessam ali. Na Dutra e na Sistema Trabalhadores Ayrton Senna. Mas pega tudo porque a Ayrton Senna, Carvalho Pinto cai em Taubaté. Exatamente. Então chega ali e entra em colapso.
Esse colapso é evidente que atrapalha as pessoas de chegarem até o local e mais. Eu assisti, Zico e Mauro, pessoas que estavam em ônibus que, como eu vi bandeira de jogo de time de futebol, eles iam para o Rio de Janeiro, que não conseguiam ir para o Rio porque estava congestionado ali. Né? Quer dizer, então o problema causa outro. Né? Então agora falando a questão de passageiros, a questão desse fluxo grande de pessoas para essa região, o que você tem a dizer, anunciar, ou dizer de projetos para essa realidade que já está dada, né? Pois é, o importante e o detalhe, deputado, eu acho que 6 anos, 8 anos atrás, nós nem falaríamos desse assunto. É verdade. Né? Que bom que isso entrou na pauta. Né? Esta casa tem esta responsabilidade e teve parte desse processo no reativar não só o sistema de carga e agora de passageiro. A população pede uma forma de movimentação mais econômica, mais adequada, mais produtiva, mais segura e, do ponto de vista ambiental, mais correta. Ela é muito melhor, é muito mais eficiente. Então, sem dúvida nenhuma, estamos hoje discutindo o retorno dos trens, que a gente chama de intercity, né? Entre cidades próximas de um grande centro, é muito, muito, muito importante. E o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais foram os dois que largaram na frente nesse processo de mobilidade urbana. Então, eu diria que esse conjunto de obras, São José dos Campos para São Paulo, vai absorver uma parte desse sistema. Vai trazer a oportunidade de novos fluxos até esses pontos de recebimento de pessoas ou centros de estações de trem, vão poder e vão diminuir um pouco o fluxo que existe intenso nas rodovias brasileiras. Próximas a São Paulo. Deputado Mauro Bragato, só lembrando, deputado coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista e da recepção aqui, numa das reuniões, do Dr. Bento, né, da Valec, falar um pouco sobre essa expansão da Norte-Sul aqui nos limites paulistas. Aliás, isso que eu queria perguntar. Qual a tua opinião sobre a Norte-Sul? Até porque agora começa-se um movimento na nossa fronteira em relação ao traçado, Estrela do Oeste, Panorama em direção ao Paraná. Exato. Né, direção um caminho para o Mato Grosso. Né? Aliás, no dia de ontem teve um debate lá em Dourados, que eu fiquei sabendo. Exato. Você esteve lá? Não, senhor, mas soube. E, enfim, começa a se mobilizar. O que você pensa sobre isso? Eu fico demais de feliz porque imagine, os senhores, se nós já tivéssemos a Norte-Sul pronta até Anápolis, como foi projetado em 1986. Seria ótimo, porque a bitola seria a mesma, 1,60 m. Infelizmente, isso não aconteceu. Que bom que o presidente Lula, em comunhão com o presidente Sarney, puderam reativar a necessidade da continuidade dessas obras. Foi feito, mas, lamentavelmente, ainda de uma forma ineficiente, do ponto de vista de construção. A Valec é um risco, a Valec é temerária do ponto de vista de gestão, de execução. Ela atuou com trem de alta velocidade, não conseguiu realizar, ela construiu ferrovias, não conseguiu fazê-las de forma eficiente, atrasos continuados, por isso que eu defendo muito a participação junta, público e privado, na execução dessas obras, para que tenham agilidade, como nós estamos vendo, por exemplo, nos 3 aeroportos brasileiros que foram levados à concessão. É bom, eu prefiro ver obra em execução e atender imediatamente ao consumidor ou ao brasileiro do que esperar. Mas o fato é, empolgado, muito empolgado, mais ainda que ela vai descer ao sul do Brasil e vai fazer o que nós chamamos desse backbone, essa espinha dorsal de uma ferrovia de integração que vai atender vários mercados, inclusive o da região mais oeste do estado de São Paulo, ali fronteiriça, e que vai possibilitar, por exemplo, aos produtores, seja açúcar, seja soja e outros negócios, a oportunidade de escolher 7 portos em bitola larga para o qual quer exportar. Ou seja, aumenta-se a competitividade nesta que é a principal ferrovia de integração brasileira. Pena que ela não está pronta há mais tempo, deputado. Estou inaugurando aqui uma rodada de breves perguntas para também breves respostas. Okay. Deputado Zico. Não, os 7 portos, quais seriam? Porque eu tive no debate lá em Fernandópolis, Estrela do Oeste, que eles estão ali todos se movimentando com muita razão. Então tem vários de Estrela do Oeste, Fernandópolis, tem vários ramais
que estão em debates, né? Um que vai para... Vários traçados, né? Traçados, possibilidades. Não sei se possibilidade de traçados de ramais para atender os 7 portos. Que eu não consigo viabilizar, por exemplo, o traçado do porto de Paranaguá. Uhum. Deputados, são Itaqui, no Maranhão, Pecém, no Ceará, Suape, em Pernambuco, Ilhéus, na Bahia, Sepetiba, que é o Complexo Açu, no Rio de Janeiro, Itaguaí. Viemos a Santos, vamos ir a Paranaguá, que já vamos, São Francisco do Sul, que é em Bitola Estreita, posteriormente a Ferrovia do Frango, em Santa Catarina, em algum porto, e vamos mais abaixo em Rio Grande, então, e além de Barcarena, lá no Pará. São novas alternativas daquele miolo, desse cerrado, que possibilitará ao produtor, por exemplo, de soja, escolher esse porto, né, essa melhor rota de distribuição. No caso específico de São Paulo, poderemos ainda ter para Paranaguá uma nova ferrovia entre Cascavel, ali no norte do Paraná, Maringá, naquela região, para vir até e descer de novo a Serra do Mar para ir na região de Paranaguá ou Morretes, como é hoje, que é uma ferrovia que tem 128 anos. Em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. Sim. E de alto índice. E para Santos, nós temos essa melhoria desse corredor central, tanto pela aderente como pela cremalheira, para abastecer a margem esquerda e a margem direita. Deputado, brevíssima pergunta ou a sua saudação ao nosso convidado? Eu queria parabenizá-lo, dizer que, apesar de todas as nossas dificuldades históricas, nós estamos avançando. Sim. Eu sou bastante otimista também. E o que é mais importante é que a população nos cobra, como representante, a necessidade sempre urgente de se fortalecer o debate, os investimentos no modal ferroviário. E deve, deputado, e deve cobrar, nós precisamos da ajuda dos senhores também, junto às prefeituras, nas questões de passagem em nível, nas questões de moradias irregulares nessa faixa de domínio já herdadas da Rede Ferroviária Federal, para que nós possamos fazer um trabalho de aplicar maior segurança junto a essa comunidade lideira. Temos um desafio enorme pela frente. Sua saudação, deputado Zico Prado. Não, primeiro te agradecendo estar aqui junto conosco nesse debate, que para nós abre um leque muito grande para fazer isso no estado todo. Mas aqui na Assembleia tem 2 comissões permanentes que podem e devem estar sempre presentes no seu leque de pressão, de discussão, que é a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Transporte. Que nós queremos fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa, para que quando a gente vai lá para o Bragato, para Prudente, para Santa Fé, né, Bragato? A gente possa fazer esse debate com mais pé no chão, para discutir claramente com a população, porque hoje a demanda por um espaço que viabilize um desenvolvimento para a cidade, a disputa é muito grande. Sim. Então, ali entre Fernandópolis e Estrela do Oeste, vai ajudar as 2 cidades, porque vai ficar no meio. Então, ali não tem o problema de ficar assim. Ali é questão de metros. Então, cargas e trilhos para todas. É isso aí, deputado. Então, eu queria te agradecer e colocar essas comissões à disposição. Eu estou na Comissão de Infraestrutura, e quero me colocar à disposição. Deputado, só a saudação nas considerações finais. Rodrigo, obrigado a sua presença aqui no nosso Arena Livre. Para terminar, você participou do 8º encontro, né, de logística e transporte do Fiesp, você fez uma palestra lá. Então, a recepção foi boa, o pessoal está otimista, o pessoal está meio desconfiado. Como é que está a situação no Fiesp que você deu? Agora, emendando suas considerações finais também, já aproveito e coloco também uma questão crucial, que é lembrar da ferrovia, colocá-la de volta no imaginário dos brasileiros. Vem o Jornal Nacional e diz, comparando os modais, que o transporte por trens aqui, lá fora, né, digamos, no exterior, custa em torno de $5, R$10 por 1.000 toneladas, e aqui custa 150. Isso não faz as pessoas que precisam transportar suas mercadorias deixarem de lado a ferrovia e procurarem os caminhões? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos procurar avaliar esses números para saber em que base de comparação foi feita, porque a realidade brasileira nem sempre é dos países em desenvolvimento. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro dos países do BRIC, apesar de tudo, o setor ferroviário, entre os 4 modos de transporte, é o menos ruim. O que não nos deixa felizes com isso, mas pelo menos numa diferenciação
mas de que nós ainda estamos longe do ideal. Precisamos agir rápido, precisamos construir, de fato, essa recuperação do sistema de transporte. E aí eu fico feliz com essa oportunidade, deputado, porque os trilhos têm a mão dupla. Pode ter certeza que estaremos sempre próximos e vamos trazer essas questões que nos afligem e que perturbam o dia a dia das nossas operações para que possamos encontrar os caminhos mais rápidos. O trem, apesar de lento, apesar de vir também futuramente até 2020 um trem de alta velocidade, é um caminho mais seguro, mais objetivo, mais correto e que pode e vai trazer benefícios para a sociedade como um todo. Não esquecendo que o ser humano é muito importante para nós. O nosso maquinista também está ali como um caminhoneiro, como um comandante de avião ou um comandante de navio. São pessoas, e pessoas que estão produzindo, são pessoas que estão com a estima de melhorar o sistema. Temos muito o que fazer, mas estamos prontos para encarar esse desafio. Sucesso na sua empreitada. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Rodrigo Vilaça, bem-vindo mais uma vez. Volte e sempre traga boas notícias ferroviárias a esta Casa de Leis. Muito obrigado pela presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.